Domingo 27, domingo 27 de agosto de 2023. Estou gravando esta live com meu coração repleto de gratidão a Deus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Mauro, sou presidente da Reconciliados Igreja Família, aqui no bairro de Itaguaçu, em Aparecida, São Paulo. E me desculpe se tremeu um pouquinho aí a gravação, é que eu estou segurando e gravando esse vídeo ao mesmo tempo. Vocês percebem aí que eu não estou sentado, nem de pé, estou deitado aqui na minha cama. E eu quero te fazer uma pergunta. Alguma vez na vida você passou por uma situação em que você pensou ou disse a seguinte frase: eu não tenho mais esperança, chegou o fim, não há saída para essa situação, não há mais nada que eu possa fazer, eu não tenho mais como vencer essa situação, chegou o fim. Alguma vez na vida você já chegou a dizer isso? Já chegou a pensar isso? Isso aconteceu comigo há exatos 30 dias atrás. No dia 27 de julho deste ano corrente. Eu sofri um acidente no dia 27 de julho e eu fiquei entre a vida e a morte. Eu não vou contar muitos detalhes, mas quando tiver em condição eu darei testemunho do que houve com detalhes, mas quero apenas gravar esse vídeo para engrandecer o nome do Senhor. Porque sabemos, como está em Romanos 8:28, que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu estava prestando serviço de eletricista em uma vidraçaria aqui na cidade de Aparecida, quando de repente eu vi uma pilha de vidro de blindex, uma pilha bem alta. Ela estava sendo empurrada para frente por uma broca que estava sendo furada de uma parede para outra. E na ânsia de impedir que aquela pilha de vidro viesse ao chão e fosse grande o prejuízo para o dono da loja, eu resolvi tentar impedir que aquilo acontecesse. Foi quando eu não suportei o peso e aquela pilha de vidro de blindex veio em minha direção. E ela esmagou a parte de baixo do meu joelho, deu uma lesão no joelho esquerdo, deu uma lesão no joelho direito, que ainda é preciso fazer ressonância magnética para ver o que realmente aconteceu, se houve rompimento de algum ligamento ou outra coisa semelhante. E essa pilha de vidro, ela veio na direção do meu pescoço, ela pegou na lateral do meu pescoço e eu fiquei meio que suspenso no canto. E naquele momento eu digo para vocês que eu não tive nem tempo para clamar a Deus, eu não tive tempo para pedir socorro ao Senhor. Naquela angústia de morte, eu simplesmente perdi a esperança completamente. Eu percebi que não ia dar tempo de ninguém me socorrer. E ali eu tive a plena certeza que seria a minha morte. A plena certeza que aos 49 anos de idade eu teria a minha vida interrompida, toda a minha missão dentro do meu chamado no Evangelho teria terminado, seria o fim do meu casamento, seria o fim de tudo correspondente à vida aqui na Terra. E depois daquilo que pegou no meu pescoço a pilha de vidro, eu desacordei, não me lembro de mais nada.
E de repente, por algum tempo, não se sentiu a minha falta. Eu estava com um outro eletricista trabalhando comigo, e ele tinha com ele um ajudante. E de repente eles sentiram a minha falta e o eletricista pediu que o ajudante fosse me procurar. Quando o ajudante chegou naquele cômodo estreito, cheio de vidros, ele me viu preso no canto da parede, já convulsionado, com sangue saindo pelo nariz, sangue saindo pelos ouvidos, sangue saindo pela boca. E a cena era horrível, horrível de se ver. O rapaz se abalou, travou as suas pernas, travou seu movimento, ele teve que ser arrastado dali. Entrou em crise ao me ver. E tudo isso eu não fui testemunha, eu não vi nada, porque estava ali, preso no canto, por uma quantidade muito grande de vidro. E um só vidro blindex já é pesado. E agora imagina uma quantidade, eu chuto, não contei, mas eu chuto que tinha mais de 20 vidros blindex ali. E segundo o relato dos que tentaram me socorrer, tentar tirar de sobre mim a pilha de vidro, eu estava com o rosto totalmente roxo, já pretejando meu rosto. Eles tiraram de sobre mim o vidro com dificuldade, me colocaram no chão, e o eletricista que eu estava ajudando saiu com seu carro em busca de auxílio para me socorrer ali, quando ele foi ao bombeiro. Chegando ali no corpo de bombeiros, estava demorando muito, uma espécie de interrogatório antes de ir ao meu socorro. Ele se revoltou e entrou com o carro para dentro do portão, acho que até mesmo quebrou o portão ali do corpo de bombeiros, e eles viram que o negócio era sério e foram me socorrer. Chegando lá, até mesmo eles ficaram aterrorizados com o meu estado. E chegaram até mesmo ao ponto de colocar a prancha da maca. O meu braço estava embaixo da prancha da maca. Eles colocaram eu na prancha e o meu braço eles prenderam embaixo da prancha da maca. E foi uma grande dificuldade, eu estava praticamente morto. Eles fizeram massagem cardíaca para tentar me ressuscitar. Me colocaram na maca. Como o lugar não tinha como passar por ali a maca, eles entraram pela casa do fundo, que é do mesmo dono da vidraçaria, e me tiraram dali. Mas a história não termina aqui. Veja, amados, o que Deus fez. Veja o milagre que Deus fez. Eu não posso provar, mas pelo que eu me lembro, demorou para me lembrar de tudo que aconteceu. O acidente foi na quinta-feira. Eu só consegui recobrar um pouco da memória do acidente no final do sábado. Amados, eu fui levado para o pronto-socorro de Aparecida. Como, quando os bombeiros chegaram, eu já tinha sido colocado no chão pelos meus amigos, por aqueles que trabalhavam na vidraçaria. Eles não tiveram tempo para fazer uma espécie de fichário sobre o que tinha realmente havido. E na cabeça deles eu era um drogado que tinha usado droga e tinha tido uma overdose naquele lugar, e quando tive a overdose eu poderia ter encostado em alguma pilha e alguns vidros terem se quebrado, porque quando eles chegaram eu estava no chão e estava em minha volta muito vidro quebrado. E todos sabem que vidro blindex ele quebra em pedacinhos quadrados,
Tanto é que debaixo da maca, onde eu fui colocado, tinha muito vidro e depois eu percebi isso. Passava a mão, tirava vidros. Quando eles chegaram lá, me parece que eles não passaram para quem estava para me socorrer no pronto-socorro de Aparecida o histórico do acidente. Então, chegando lá, eles fizeram tomografia da cabeça, porque eu tinha convulsionado e estava desacordado, e fizeram o eletrocardiograma para saber qual era a situação do meu coração. E eu fiquei desacordado desde o horário, que eu acho que foi por volta da 1h, até mais ou menos 5 horas da tarde, quando eu retornei à lucidez e me percebi no hospital sem entender ainda o que havia acontecido. Eu comecei a sentir fortes dores na minha perna, nas duas pernas. Dores crônicas, com nível de crescimento, de amplitude. E de repente, amados, eu comecei a gritar, pedindo a eles que me dessem morfina ou que cortassem as minhas duas pernas, porque a dor era muito difícil de suportar. E até então eu não estava tomando medicamento algum. Não tinha sido medicado em coisa alguma. Apenas estava ali mantido com o protetor de pescoço e ainda preso naquela prancha dura do corpo de bombeiros. Mas mesmo eu gritando, pedindo que cortassem minha perna, pedindo que me dessem morfina, dizendo que eu estava com dificuldade de respirar porque havia uma dor na região do meu peito, perto da costela direita. Eles ali no pronto-socorro não fizeram nada. Não tomaram nenhum tipo de atitude. Quando chegou no quarto onde eu estava, na maca, eu percebi, olhei para o lado, percebi que tinha outras pessoas ali também em observação. Quando chegou ali uma moça, que se não me engano era a chefe de enfermagem daquele momento ali. E ela me disse, olha, senhor Mauro, o senhor conseguiria se sentar na maca? Eu disse, sozinho não consigo, mas se você me der a mão, talvez eu consiga. E ela estendeu as mãos e me puxou pelas duas mãos e eu consegui sentar na maca. E assim que eu sentei na maca, eu entrei em vômito. Vomitei terrivelmente e o vômito acabou caindo um pouco na maca onde eu estava, no pano da maca, no lençol que estava sobre a maca. E ela me disse assim, olha, é normal isso, você ficou muito tempo, muitas horas deitado, e é normal você vomitar, tudo bem, você vai sentir um tempo uma tontura. Me deu ali um copo de água, copo com água, e me disse que assim que eu sentisse um pouco de melhora, era para mim tentar colocar o pé naquela escadinha de 3 ou 4 degraus que eles usam no hospital para compensar ali a altura da maca, a altura da cama. Quando eu senti a melhora, eu resolvi colocar os meus pés ali naquela escadinha. Só que coloquei o pé, a dor foi tão grande nas duas pernas que eu não suportei e caí daquela maca. Caí daquela altura daquela maca, que tem mais ou menos 97 centímetros de altura, pelo que eu pesquisei, e se tornou pior o meu estado. Eles me levaram, eu gritava, dizendo que as duas pernas estavam quebradas, que as duas pernas estavam sentindo dor forte, mesmo antes da queda da maca. E eles me levaram para fazer raio-x e foi como que fosse uma tortura, porque a dor era muita. Eles tinham que alinhar a minha perna para ver qual era a situação. E eu dizia, o peito também está ruim, a perna direita também está ruim, e eles tiraram um raio-x somente da perna esquerda. E no raio-x diz que havia 3 fraturas abaixo do joelho.
E naquele momento, amados, eles chamaram uma moça, que ela colocou uma tala, e eu dizendo, olha, e a perna direita, vocês não vão ver a perna direita? E o meu peito, que dói tanto, vocês não vão ver? Eles não diziam nada. E de repente, amados, eu comecei a tomar soro, e depois tomei um medicamento para tirar a dor, o Tramal. E para minha surpresa, amados, mesmo em meio a toda aquela dor, aquele sofrimento, sem avaliação dos meus pulmões, das costelas e da perna direita, eles chamaram uma ambulância. Me jogaram dentro dessa ambulância. Eu digo jogaram porque foi um trabalho sem nenhum tipo de consideração. Eles me colocaram de uma forma inadequada dentro da ambulância e me trouxeram para casa. E, meus amados, eu fiquei sexta, sábado e domingo. E na segunda-feira eu tinha uma consulta com o ortopedista na Santa Casa. Então, com a ajuda de um vereador, o Xande, eu consegui que uma ambulância viesse me buscar. E vieram duas pessoas maravilhosas que respeitaram meu estado, me tiraram da cama com tanto cuidado, me colocaram na maca com muito cuidado, me levaram lá e com carinho, com amor. E eu ainda vou pegar o nome dessas duas pessoas, desses dois anjos que fizeram por mim algo tão especial. E quando chegou lá para essa consulta no ortopedista, na Santa Casa, a dor começou a ficar muito forte. A dor ficou muito intensa e eu não consegui passar na consulta. Fui levado novamente para o ambulatório, o pronto-socorro. Desceram comigo a rampa. E chegando lá no pronto-socorro, mais uma vez minha esposa ficou angustiada, chegou até mesmo a chorar. Porque, meu Deus, precisamos orar pelo pronto-socorro de Aparecida. Eles demoraram tanto para me dar medicamento, demoraram tanto para me atender, e eu gemia e a dor era intensa, lágrimas desciam dos meus olhos, e as pernas doíam, e a região das costelas doíam. Aí um médico foi me atendeu e demorou para, depois do atendimento, para eles prepararem ali os medicamentos, e não estava tão cheia a Santa Casa, isso que é mais incrível. Se via ali a demora no atendimento e conversa de um com o outro o tempo todo. Após um deles verem a minha esposa chorando, e me ver naquele estado, um rapaz teve piedade e veio e me medicou. Passou-se aquela medicação, voltei a sentir dores, mas mesmo assim, eles chamaram a mesma ambulância que tinha me levado, remarcaram a consulta para 7 dias depois, na outra segunda-feira. E mesmo eu dizendo, não quero ir embora, me interna, eu não estou em condição de ficar em casa, eles me colocaram de volta na ambulância, sem ver pulmão, sem ver costela, sem ver perna, somente com a tala que estava na perna esquerda. E eu dizendo, não quero ir, eu quero ser internado, eu não estou em condição de ficar na minha casa. Eles me mandaram de volta para a minha casa. E eu fiquei segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado em casa. Não conseguia comer nada, não conseguia beber nada. Recebia visitas, mas eu estava como que num outro mundo, numa outra realidade. Tanta era a febre, tanta era a dor. Nada passava a dor, tinha momentos de lucidez e de repente eu estava falando com as pessoas e já saía de mim e já ficava de uma forma
febria, como que estivesse em outro mundo, falando sozinho. E o meu estado era assim, durante todos esses dias, que se totalizaram 11 dias. Chegou no sábado, muita gente veio me visitar, pessoas vieram me trazer ajuda, eu agradeço pelos Pix que me mandaram, pelo dinheiro que trouxeram em casa para me ajudar com algumas despesas, medicamentos. Quando chegou no sábado, a casa cheia, no final da tarde para a noite, a minha esposa diz: olha, nem que seja forçado, você vai comer alguma coisa, porque senão você vai morrer nessa cama. E eu só iria voltar na Santa Casa na segunda-feira, que estava marcado a consulta com o ortopedista. E ela fez uma sopa de legumes com um pouco de carne moída e ela forçou eu a comer. Eu mesmo, sem conseguir, estava meio que variando por causa da minha situação, sem saber o que estava acontecendo realmente comigo. Quando eu fui comer, eu engasguei e comecei a tossir. E como estava saindo muita coisa, eu pedi para ela uma vasilha para poder soltar aquilo dentro da vasilha. E ela me deu um potinho, se não me engano, de manteiga. E quando eu soltei, saiu sangue vivo, muito sangue vivo. Ela ficou apavorada e tomou a decisão de ligar para o SAMU. Quando uma médica do SAMU, não sei se é médica, não sei o que é, começou a fazer perguntas do que havia acontecido. E ela relatou o acidente, relatou que eu tinha acabado de soltar muito sangue vivo. E ela disse: olha, agora mesmo estou ligando para a Santa Casa. Já estamos enviando o mais urgente possível a ambulância do SAMU e você vai ser retirado daí para levar para a Santa Casa, para o pronto-socorro da Santa Casa. Para minha alegria, quando chegou o SAMU, um dos homens que tinham sido maravilhosos comigo, me tirando com a ambulância da prefeitura, também trabalha para o SAMU. Quando ele me viu, logo ele falou assim: olha, meu amigo, pode ficar tranquilo. Eu não estou com outro parceiro, mas eu estou com uma parceira que também ela é cheia de empatia, cheia de amor. E eles, com amor, carinho, cuidado que veio de Deus, me tirou da cama, colocou na maca, me levou para lá e de lá passou para a maca da Santa Casa. Senti um pouco de dor, mas nada em excesso como tinha sido a primeira vez que fui mandado para casa de uma forma bruta. E chegando lá, amados, e veio de novo aquela questão da demora. E eles falaram: olha, vamos fazer uma tomografia para saber, um raio-x logo após uma tomografia, para saber o porquê desse sangue saindo dos seus pulmões. Eu falei: já acrescenta raio-x e tomografia da minha perna direita. Dói mais do que a perna que vocês dizem que está quebrada. Está doendo muito mais. Amados, e eles demoraram tanto. Minha esposa novamente ficou angustiada e foi falar com uma das enfermeiras, dizendo: olha, por que não leva ele logo para fazer essa tomografia? Por que não leva ele logo para fazer esse raio-x, para que ele possa ser internado e começar a tomar medicamentos para conter todas essas dores? Ele vai morrer, o coração dele não vai aguentar de tanta dor, ele está sofrendo demais. A moça falou com ela de forma estúpida, ignorante, e ela começou a chorar. E novamente alguém se apiedou e me levou para tirar raio-x e para fazer a tomografia. Só que, amados, uma coisa horrível está acontecendo na Santa Casa, no pronto-socorro. Sabe quanto tempo levou para o resultado da tomografia? Quase que 12 horas. Eles me deixaram na observação de sábado para domingo. E só às 9 da manhã de domingo, sendo que eu havia chegado lá no pronto-socorro antes das 7 de sábado.
7 da noite de sábado. E o médico disse, olha, vai demorar para sair o laudo, talvez 2 horas, 2 horas e meia. E eu já vou começar a te medicar com antibióticos para conter esse sangramento no seu pulmão e uma possível pneumonia que já esteja alojando no seu pulmão. E diz, olha, o resultado do raio-x já veio. Você está com uma costela quebrada, porém essa costela não perfurou o pulmão. Não é a causa do sangramento, não é que a costela furou o teu pulmão. Menos mal para você. E eu falei, tudo bem. Então essa é a causa da dor. Aqui na costela direita, na região da costela direita. Olha só, fica vendo, fica ouvindo o que eu vou dizer aqui. Olha o estado que está o pronto-socorro da cidade de Aparecida. E fiquei ali no domingo, quando chegou mais ou menos depois do almoço, por volta da 1h30, 2 horas, o médico veio falar para mim, ó, chegou o resultado. Você tem um edema no seu pulmão, o seu pulmão está cheio de sangue, não me disse que ia colocar dreno nem nada, só falou que eu ia para um dos quartos da Santa Casa. E ali eles iriam tratar esse sangramento. E nada falaram da perna direita nem da perna esquerda. Falaram que iam tratar o sangramento. E eu fui levado, amados, para lá no final da tarde de domingo. Quando chegou na parte da noite, antes da mudança de turno da enfermagem, eles vieram dizendo, olha, nós vamos ter que te dar um banho. Você consegue ir sozinho para o banheiro? Eu falei, não consigo andar. Eu não consigo nem mexer o corpo. E veio ali 2 pessoas da enfermagem e me deram um banho chamado banho de leito. Me viraram no avesso. Virava o meu corpo para cá, virava o meu corpo para lá. Levantava a minha perna e eu chorava, eu gritava de dor muito forte no pulmão. Quando chegou depois do banho, por volta de 1 hora depois do banho, eu comecei a passar mal e não conseguia respirar. Eu tinha que controlar a respiração, porque se eu respirasse demais, a dor era como se fosse um tiro de 12 no meu peito. Isso foi até de madrugada, eles me dando tramal, me dando dipirona 500, me dando outros medicamentos e nada passava dor. Quando chegou pela manhã, o Dr. Bruno, chefe da Santa Casa, veio me visitar. E disse, olha, Mauro, o que aconteceu, rapaz? Você estava até já controlado a dor, o que aconteceu? Eu falei, foi depois do banho, doutor. Depois do banho que aconteceu isso. Forçaram muito o banho. E a partir de agora eu não vou querer mais tomar banho sem que haja um planejamento com todos os grupos de enfermagem que trabalham aqui, porque tem que ter um planejamento da maneira que vocês fizeram. Não dá. E ele falou assim, realmente, aí ele falou, realmente, você está com 7 costelas quebradas. E disse a posição das costelas, primeira vértebra, terceira vértebra. E começou a falar, eu não entendo nada. Eu falei, doutor, mas 7? O doutor Breno disse que eu estava com uma costela. Eu falei, não, você está com 7 costelas quebradas. Eu fiquei admirado, porque, por mais que eu seja leigo no assunto, eu pensei assim, mas com 7 costelas quebradas eu deveria estar na UTI. Porque com uma costela quebrada já é horrível, com 7 costelas é UTI. Não tem como o ser humano sobreviver com 7 costelas quebradas. E eu falava, poxa vida, por mais que estava com dor no peito, eu conseguia virar para um lado, conseguia virar para o outro, e passava a mão na região das costelas na esquerda, não sentia nada. Na direita sentia acima da costela, na região do bico do peito, aqui, dessa parte do peito. Eu sentia uma dor, uma fisgada, mas na parte da costela lateral eu não sentia nada. Eu falei, o que está acontecendo? E a dor era horrível. Foi quando eu comecei a perceber que eles não iam tratar minha perna. Eles não iam fazer nenhum tipo de tratamento. Pouco se lixou o ortopedista para a minha situação. E no terceiro dia que eu estava lá internado, terceiro ou quarto dia que eu estava internado, veio de manhã o Dr. Bruno, que ele passava sempre no horário das 10, e cada dia ele vinha com uma chefe de enfermagem. E ele chegou com uma chefe de enfermagem
E começou a dizer uma hora, olha, sua perna esquerda está muito ruim mesmo. E começou a conversar sobre o meu estado, sobre o pulmão, disse que não precisaria colocar dreno, que o remédio ia estar limpando, que o soro ia limpando, eu realmente estava percebendo que na urina estava saindo o sangue do pulmão, tudo para a urina. Ele disse que não precisaria, que somente os antibióticos, os remédios ali fariam efeito. E a chefe da enfermagem começou a dizer, começou a insinuar que eu estava fazendo corpo mole, sendo que eu já estava há 14 dias acidentado, mas apenas 3 dias de internação. E começou a dizer que estava fazendo corpo mole, que eu não estava me esforçando para sair dali, que eu deveria já estar movimentando as minhas pernas, que eu deveria já estar fazendo alguma coisa com a perna direita, com a perna esquerda, que eu estava impondo dificuldades para a enfermagem me dar banho, e começou a falar um monte de coisa. Na hora eu não tive reação, fiquei ali desnorteado com o medicamento, com aquelas coisas todas, e não respondi, mas me senti ferido na minha alma. Aí passei o resto do dia pensando naquilo, angustiado, orando, colocando na mão do Senhor e pedindo direção a Deus, quando, na troca de turno, na parte da noite, veio uma chefe de enfermagem que, na verdade, ela não trabalha, sendo chefe de enfermagem de turno, ela é uma espécie de administradora lá dentro, lá, por causa dos muitos anos que ela já serve na medicina, já inclusive serviu muito tempo em Lorena. E eu contei a situação para ela, falei, olha, a minha situação é essa. Contei todo o meu histórico para ela e disse, eu estou com medo de mais uma vez eles, como fizeram lá no pronto-socorro, me mandarem embora sem nenhum tipo de tratamento eficaz, sem nem mesmo ver quais que seriam os meus problemas. Eu estou com medo de que eles me mandem embora e eu fique nesse estado em casa. Minha esposa tem quase 1,50 m, pesa 45 kg. Como é que ela vai cuidar de um homem de quase 2 metros, 1,85 m, 87 e 91 quilos? Como é que ela vai cuidar de mim em casa? E ela falou assim, olha, faz o seguinte, eu vou pegar lá algumas folhas de sulfite, você escreve todo o seu histórico, desde o acidente, tudo que aconteceu, sua entrada no pronto-socorro, tudo que você se lembra, coloca tudo, detalhadamente. E o que está acontecendo aqui no seu período de internação. E eu vou pedir que a ouvidoria recolha isso. E se você tiver alguém lá fora que possa fazer algo por você, um vereador, alguém de confiança, liga para essa pessoa, coloque ela a par da situação e fala que a um telefonema teu você libera para essa pessoa acionar o Ministério Público, porque você está correndo risco aqui dentro da Santa Casa. E me disse também, olha, você precisa lavrar um BO. Aí eu liguei para o vereador Xande, coloquei ele a par, liguei para um sobrinho meu que é policial, que é sargento em São Paulo, e perguntei se ele tinha conhecimento de alguém daqui de Aparecida. Ele disse que teria como acionar alguém, e se eu precisasse, essa pessoa iria lá na Santa Casa lavrar um BO. No outro dia, com a chegada do Dr. Bruno no quarto para visita aos pacientes, não era eu o único paciente ali, tinha mais um outro senhor, eu relatei ao Dr. Bruno, falei, Dr. Bruno, olha, a última pessoa que teve com o senhor ontem aqui me distratou, insinuou coisas, insinuou que eu estou fazendo corpo mole para sair daqui, que eu estou impondo dificuldades para banho, essa coisa toda, que eu não estou fazendo nada para que volte os movimentos da minha perna. E eu comecei a falar para ele com muito respeito, não brigando, mas com muito respeito, dizendo, doutor Bruno, eu não te conheço, não sei quem é o senhor, não sei direito da sua índole, sei que o senhor é um bom médico, porém eu estou com medo de ser mandado embora daqui sem o tratamento devido, sem resolver essa questão das minhas pernas. Eu não consigo levantar a perna, não consigo levantar o corpo, e pelo que eu entendo, eu preciso
de um hospital que tenha trabalho de trauma, que tenha neuro também para cuidar dessa parte. Talvez seja necessário passar num neuroortopedista. E o senhor disse que aqui não tem isso. E eu falei para ele outra coisa. A chefe de enfermagem que teve aqui, ela disse que eu estou fazendo corpo mole para não sair daqui. Deixa eu dizer para o senhor. Primeiramente, eu sou um marido que tem uma esposa que está fazendo tratamento de câncer. E eu há 11 dias não posso estar do lado dela. Não posso estar acompanhando ela no seu tratamento. Uma outra coisa, eu sou um sacerdote, sou um pastor. E gosto de cuidar das ovelhas, gosto de cuidar do rebanho que o Senhor me confiou. E um dos membros mais antigos da minha igreja, um senhor já de idade, perdeu o neto que se enforcou. E eles estão nesse exato momento no velório, e eu não posso estar lá para pastorear, para aconselhar, para dar carinho, para levar uma palavra de consolo, de paz. Outra coisa, doutor. Minha mãe completou ontem 83 anos de idade. E eu estou com 49 e eu não me lembro de um aniversário dela que eu tenha perdido. Pode ser o último aniversário da minha mãe por causa do seu estado de saúde. Ela não anda bem. E eu não pude estar com a minha mãe. Eu não pude comer com ela um pedaço de bolo. Eu não pude cantar parabéns para ela junto com os meus irmãos. E em quarto lugar, eu não tenho salário. Eu sou um trabalhador autônomo. E estou impedido há 14, 15 dias de trabalhar, mesmo tendo bastante serviço na agenda, de trabalhar para trazer o pão para minha casa. Tendo dito tudo isso, o senhor acha que eu não gostaria de sair desse hospital? O senhor não acha que eu seria o primeiro a querer sair daqui? Aí eu mostrei para ele as folhas que tinha escrito, ele está aqui, ó. Eu vou acionar a ouvidoria, já falei com o vereador e estou disposto a dar o aval para ele procurar o Ministério Público, e já está tudo engatilhado para me lavrar um BO contra a prefeitura por causa do tratamento que me foi dado no pronto-socorro, e também contra o Estado a respeito daquilo que pode acontecer aqui, porque se mandarem eu ir embora sem o tratamento devido, eu vou processar o Estado e a prefeitura e a Santa Casa do Estado. Ele, na hora ali, gaguejou e falou uma coisa, falou outra. Falei assim, olha, doutor, não, eu te garanto, você não me dê garantia, eu quero atitude, quero ação. E na parte da tarde ele voltou e falou, olha, eu não tenho como permanecer com você aqui. Eu não tenho trauma, aqui não tem trauma, eu não entendo nada de osso, eu não entendo nada de quebradura, eu não entendo nada de costela, nada de perna. O ortopedista que está aqui não está resolvendo o problema. Eu procuro ele para conversar com ele, não consigo resolver nada com ele. E você precisa operar essa perna o mais rápido possível. E eu vou te colocar no CROSS, um sistema que procura dentro da região mais próxima uma vaga no hospital para tratamento e operação. Eu falei, tudo bem, pelo menos algo está sendo feito. E depois daquilo eu percebi que o tratamento ficou muito melhor. Ainda permaneci lá 2 dias. Tratamento muito melhor e Deus enviou seus anjos. Fui sendo tratado por enfermeiros evangélicos. Não que pessoa que não é evangélica não seja profissional, mas é de irmão para irmão. Todos filhos do reino. O amor fraternal, o amor ágape no coração faz muita diferença. Quando foi 2 dias depois, saiu a vaga de madrugada para mim ser transferido para o Hospital Regional de Taubaté, na verdade do Vale do Paraíba, né? Mas localizado em Taubaté. Eu fui levado para Taubaté de madrugada. Chegando lá, para minha surpresa, o joelho não estava quebrado em 3 lugares, estava esmagado.
totalmente esmagado o joelho e assustou aquele que fez o raio-x. Ele disse: olha, eu nunca vi uma coisa tão horrível. É como se tivesse pego uma marreta e batido na parte de baixo do seu joelho. Tirou da outra perna e diz: olha, não tem quebradura nenhuma, não é problema de quebradura na sua perna direita. É alguma coisa de neuro, de músculo, alguma coisa desse tipo, de nervos, mas nada de quebrado. E eles falaram: meu Deus, como que a Aparecida está ruim. Nem o raio-x da Aparecida presta. E tiraram o raio-x das minhas costelas e disse: não tem nenhuma costela quebrada. Apesar de você falar da gravidade do teu acidente, que você ficou comprimido num canto, não quebrou, não trincou, não, nada, 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 nenhuma das suas costelas. O que você pode ter é uma luxação na lateral direita do seu peito. E no exame de Aparecida eu estava com 7 costelas quebradas. Aí que vem o alerta. Quando eu fui fazer raio-x na Aparecida, o rapaz que executava, que operava esse raio-x, disse que há 3 ou 4 meses a lâmpada que fica dentro do aparelho raio-x, eles apagam toda a lâmpada do cômodo, acendem só a lâmpada do aparelho para tirar raio-x. Há 3 ou 4 meses eles estavam sem esta lâmpada. Coisa incrível. E pode ser que seja isso. E já não é o primeiro caso, já ouvi outros casos de outras pessoas que disseram que tiraram o raio-x lá e o raio-x não mostrou aquilo que realmente estava acontecendo com a pessoa. Eu fiquei no pronto-socorro lá de Taubaté até mais ou menos 4 horas, depois fui transferido para o 5º andar. E depois de alguns dias fui operada a perna esquerda. E não fizeram nada com a direita porque disseram que eu teria que fazer não uma tomografia, porque já haviam feito e não tinha dado nada, mas uma ressonância magnética para ver ligamento. E 2 dias depois me mandaram embora lá de Taubaté, transferiram para minha casa. Já havia operado o joelho, corri risco de perder a perna na operação, o médico deixou bem claro. E também risco de vida, de perder a minha vida na mesa de operação, se caso a perna ali doesse ou alguma coisa, porque a dor era insuportável. Eu estava tomando até morfina para fazer os exames. Tinha que ser tirado da cama para fazer os exames de tomografia e raio-x. Eu tinha que tomar morfina antes do exame e após o exame, porque a dor era algo terrível. Vivi muitas experiências, tanto em Aparecida quanto em Taubaté, fazendo a obra do Senhor, anunciando a palavra. Experiência ali de alívio de dor através da oração. Muita coisa maravilhosa eu vivi. Realmente tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E já estou em casa. Já faz mais ou menos 10 dias. E chegando em casa tive dores fortes nos primeiros dias. Mas depois os medicamentos foram trabalhando, sendo eficazes, junto com outros medicamentos que comecei a tomar por conta própria. E hoje já estou melhor, vou retornar quinta-feira que vem, dia 31, retornarei a Taubaté para poder fazer novas avaliações, para ver como é que foi a operação. E sinto algumas dores, ainda estou impossibilitado de andar de cadeira de roda, não tem como andar de cadeira de roda, não tem como, né, fazer minha higiene do corpo por conta própria. Estou tomando banho ainda na cama, fazendo minhas necessidades na fralda geriátrica, mas está tudo bem, tudo em paz. Mas esta live é para glorificar o nome do Senhor. Porque eu posso dizer, amados, sem querer aumentar nada, sem querer colocar algo a mais no testemunho, não preciso disso. Eu, quando me lembro do que aconteceu, nem traumatizado Deus não me deixa ficar. Porque se não fosse o Espírito Santo, só a lembrança ali daquele momento rápido onde eu fiquei travado na parede com vidro no pescoço
E segundo os que me viram, o rosto todo preto, língua para fora da boca, sangue na boca, sangue no nariz, sangue no ouvido. Foi feita massagem cardíaca para fazer uma ressurreição na Santa Casa. Tive um infarto e me fizeram voltar e eu fiquei, segundo a moça que passou no quarto da Santa Casa para procurar um paciente. Quando ela me viu, ela ficou branca e começou a dizer: eu quero te ver de perto, porque eu estava na mudança de plantão e todos que te viram ali naquela maca disseram: olha, é só fechar o olho dele, lavar e entregar para a família para enterrar, porque não tem como. Eles não acreditavam que eu poderia sobreviver. Eles não acreditavam. Quando voltei, fiquei por horas, olho arregalado, boca aberta, e não me mexia. Quando foi voltando os meus movimentos, eles não acreditaram. Eles não acreditaram que eu sobrevivi, e ela foi ali e até mesmo me chocou as palavras que ela me disse. Ela falou: rapaz, você morreu. E o acidente já, naquele momento ali, eu não tive oportunidade, foi tão rápido, eu não tive oportunidade de clamar a Jesus, eu não tive oportunidade de pedir socorro, eu não tive oportunidade de fazer uma oração, eu não tive oportunidade, como Cristo, de dizer: olha, entrego o meu espírito, eu não tive oportunidade nenhuma, mas eu tenho plena certeza que eu morri. Eu não sei dizer a você o que Deus fez. Eu não sei dizer a você como o meu pescoço não quebrou. Eu não sei dizer a você como não quebrou nenhuma da costela, como que isso aqui não foi prensado ao ponto de ser moído e ali destruído por completo o meu pulmão. Eu não sei dizer para você como que a minha costela não quebrou e não feriu o meu pulmão. Eu não sei dizer para você por que eu estou só com o joelho quebrado e uma perna com algo que está me impossibilitando de mantê-la firme. Eu não sei dizer para você, mas eu sei de uma coisa: eu não merecia, mas Deus me livrou das garras da morte. Eu era para ter morrido aos 49 anos de idade. Já passei por muita coisa na vida, já vivi muitas experiências e graças a elas eu tenho firmeza, eu estou firme no Senhor. Essas experiências amadurecem, essas experiências nos tornam o que nós somos. Mas, gente, eu morri no dia 27 de julho de 2023. Eu estou comemorando hoje um ano, um mês de nova vida. Um mês em que o Senhor me devolveu uma vida no corpo. Espiritualmente eu sou eterno, mas a vida física, a vida terrena, o Senhor me devolveu um mês. Eu quero louvá-lo, eu quero adorá-lo, eu quero engrandecê-lo. Passei a madrugada cultuando a Ele, a madrugada engrandecendo a Ele, a madrugada até mesmo questionando: por quê? Para quê que Ele me trouxe de volta à vida? E dizendo a Ele: Pai, eu cheguei ao fim de mim mesmo. Se havia algumas reservas em mim, se havia alguma coisa de mim mesmo que me impedia de ser pleno, agora não existe mais. Eu quero viver para Ti. Me põe de pé novamente, faz da minha vida o que quiser, me usa onde, quando e como quiser, porque o Senhor já era meu dono antes de eu conhecer a Cristo. Se tornou meu dono ainda mais quando, através de Cristo, me chamou para si. E agora, com essa situação, eu me sinto 3 vezes mais teu. Minha vida te pertence realmente, Senhor. Era para vocês todos estarem se lembrando que no dia 27 de julho foi a minha morte e sepultamento. Mas, segundo o propósito de Deus, não sei de que forma, não sei como Deus agiu, é mistério. Ele me livrou
da morte. Ele fechou a minha sepultura e me deu vida. E uma coisa a mais, que não é apenas um acréscimo, mas é o que lindo de tudo. Na quinta-feira que eu acidentei, eu fiz tudo aquilo que eu faço toda manhã. Dobrei o joelho, orei, pedi proteção, agradeci em primeiro lugar pela minha salvação, por tudo que tenho e sou no Senhor. Pedi proteção, livramento, provisão. Demonstrei toda a minha dependência ao Deus vivo e saí de casa. Após me acidentar e recobrar a consciência, algumas pessoas vieram me dizer, como minha esposa me disse que quando eu saí, Deus a colocou de joelho e ela orou até por volta do meio-dia, pedindo que Deus me livrasse da morte, sem saber de coisa alguma. O Espírito a despertou que orasse por mim para que livrasse da morte. Um pastor chamado Ivaldo, do Evangelho Pleno, do bairro Figueira, em Guaratinguetá, ele mora em outro bairro, mas a igreja dele é no bairro do Figueira. Ele esqueceu algo no último culto na igreja e ele foi buscar. Abriu a porta da igreja, pegou aquilo. Quando ele foi sair, o Espírito Santo disse: não saia. Dobre o seu joelho e ore para que o livre o seu amigo Mauro da morte. A minha irmã, a Alice, na mesma madrugada, depois do marido sair bem cedo, 4 horas para o trabalho, ela ouviu por 3 vezes alguém batendo na porta da casa. Saiu para fora, não tinha ninguém. Quando ela entendeu que o Senhor estava querendo que ela se levantasse e orasse. Ela tem muita dificuldade em orar de madrugada, mas ela obedeceu e começou a orar. E só vinha uma coisa na cabeça dela: livramento de morte. Por ela ser uma pessoa muito sensível e me amar demais, Deus não revelou que era para mim a oração. Simplesmente disse livramento de morte. E ela orava a Deus: tudo bem, eu vou orar. Pai, livre essa pessoa da morte, livre essa pessoa da morte, livre essa pessoa da morte, livre essa pessoa da morte. E essa pessoa era eu. O último culto que eu tive na igreja, no domingo, a minha esposa estava pregando. E quando ela pregando sobre Lázaro, disse que Jesus disse aos seus discípulos que a enfermidade de Lázaro não era para a morte, mas para a glória de Deus. Quando ela falou isso, algo aconteceu no meu coração e eu falei: Deus, vai acontecer alguma coisa comigo? Porque saltou isso no meu coração. O que está acontecendo? Como eu estava com um problema de saúde vascular, estava com um problema de saúde que é insuficiência vascular profunda e precisava fazer um tratamento, porque poderia se tornar uma trombose, criar coágulos e aquilo ir para o pulmão, causar uma parada respiratória, ou ir para a cabeça, causar um derrame, ou para o coração se tornar um infarto. Eu perdi um irmão desta maneira por causa disso. Eu achei: olha, meu Deus, me livra da morte. Me livra da morte, desse problema aí. Eu estou com consulta marcada no mês que vem e vou procurar fazer um tratamento. E eu pensava que era isso. Na realidade, ia acontecer esse acidente. Eu não entendo o porquê, o para quê. Só sei que a Bíblia diz em Romanos 8:28 que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Estou aqui sem murmurar, sem reclamar, sem questionar. Estou aqui passando esse tempo na cama, recebendo a visita de amigos, de irmãos, vendo tanto amor dedicado a mim, tanto cuidado, provisão. Tudo que eu precisava para pagar as minhas contas já foi providenciado. Tenho até mais do que precisava para pagar as contas agora no dia 10. Minha esposa suprida, coberta de carinho, família unida, pessoas que eu mal conhecia, cuidando de mim de uma forma especial. Deus afofando o meu travesseiro, Deus aliviando a dor quando o remédio não faz efeito.
recebendo de Deus, tanto de Deus, que eu não sei como agradecer. Mas através desse vídeo, publicamente eu quero dizer: eu sou grato a Ti, meu Pai. Eu sou grato a Ti. Me trouxeste de volta à vida. E não tem outra coisa melhor que eu possa fazer senão me dedicar ainda mais a Ti. Me dedicar ainda mais aos meus irmãos, me dedicar ainda mais ao Teu reino. Eu quero agradecer a todos que estão fazendo parte da minha dor, que choraram comigo, que se alegraram comigo nas notícias boas. Agradecer a todas as pessoas da Santa Casa de Aparecida, enfermeiros, técnicos de enfermagem que foram maravilhosos, amorosos. Agradecer a todos que me ajudaram, me abençoaram, estiveram comigo ali em Taubaté. Eu não sei quanto tempo ainda ficarei nesse estado, mas eu quero dizer, eu estou mais vivo do que nunca, mais cheio do Espírito do que nunca, mais preparado do que nunca para viver a novidade do Senhor nessa terra. Um abraço a todos. Que Deus nos abençoe, um ótimo domingo. Que todos possam participar logo mais à noite de um culto glorioso nas suas denominações. Que Deus abençoe, abençoe. E obrigado, muito obrigado, muitíssimo obrigado, Senhor meu Deus, por ter me te livrado da morte e ter me trazido de volta para a vida. Louvado seja o seu santo nome.